Bom dia, paz do Senhor. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa. E eu agradeço a vocês pelo apoio que a igreja tem dado ao nosso ministério lá na Índia. É uma bênção. E que eu gostaria de dizer para vocês que muitas coisas têm sido feitas lá. A gente vai falar um pouquinho disso lá no final do nosso trabalho lá na Índia. Então, essa aqui é minha esposa, Celina. E ela também vai estar falando aqui conosco nesse dia. Então, por favor, preste atenção, porque a gente tem que traduzir do inglês para o português também. Praise the Lord. Paz do Senhor. I do hope everybody is this morning enjoy the God's presence. Então, espero que todos vocês estejam desfrutando da presença de Deus. Amen. Amém? So may God bless you, all of them. Que Deus possa os abençoar todos. And everybody's God has planned today. Então, nós sabemos que Deus ele tem um plano para todas as pessoas. God wants to speak with you E Deus quer falar contigo. because He loves you and chooses you Porque Deus ele os amou e também os escolheu to serve Him. para servi-lo. Amen. And as the advice from the pastors, today I'm going to share my testimony how I came to know the Jesus. Então, eu gostaria de pedir licença aos pastores e também compartilhar um pouco a respeito do testemunho de como eu conhecia Jesus. So, some of them, the India, we have many castes. Você sabe que na Índia tem muitas castas. And in that caste, according to historical, there is four caste is the main, there is the officially caste. Então, de acordo com a cultura indiana, tem 4 castas principais. There is they're divided in Brahman, Kshatriyas, Sudras and Vaishyas. Então, são os brahmins, né, os Cha- brahmanes. Kshatriyas. Então seriam, para vocês entenderem em português, seriam os sacerdotes, os guerreiros, os comerciantes e as pessoas que fazem serviços braçais. The Kshatriyas? Yeah. Okay, so in the level, I born in that family, in high level, caste family. Então, de acordo com a casta, ela nasceu numa casta de família alta dos sacerdotes. And still, especially in North India and South India, is a really caste system is working. Então, a gente vê que isso é muito importante lá na Índia para a cultura deles. So in that time, when we are born in the Brahmin family, is really our grandfathers, our family taught us to see according to the religious way. Então, de acordo com os nossos ancestrais, eles nos ensinaram a nos comportar de acordo com a nossa casta. So my grandfather used to say, these people, when they eat the food, when you cannot eat with them, cannot walk with them, they cannot enter our house, those who are the lower caste, Sudras people. Então, meu avô nos ensinava que, por exemplo, uma das pessoas que são os braçais, né, trabalhadores braçais, os Sudras, eles não podem entrar na nossa casa, eles não podem comer conosco. And as we grow, E conforme nós crescemos, my father has little bit knowledge about the Christians. That's just because they eat meat, we cannot eat meat. They are the very worst people. então o meu pai ele só tinha um pouco de conhecimento a respeito dos cristãos e era isso que ele sabia, que os cristãos eles comiam carne que era proibida para eles e por isso eles eram pessoas más. But there was no the real information he got it. Mas ele não tinha uma informação verdadeira a respeito dos cristãos. As he came to know this information, he used to hate the Christianity. Então, de acordo com o que ele conhecia, ele começou a odiar os cristãos. And very few people, the Presbyterian church was there. They rang the bell morning. The Sunday he used to hate and tell, these people do not have work and they come to the Sunday these things doing. Então, só tinham alguns poucos presbiterianos lá e naquela região, e eles tinham a igreja e eles tocavam o sino da igreja aos domingos e ele falava assim: esse pessoal não tem nada o que fazer,
né? Por isso ficam tocando o sino aí de domingo. So many things is this way we grew up. Então foi assim que nós crescemos. The day come, 1989, my father fell sick. Mas veio então em 1989, quando meu pai adoeceu. First he got the bone TB, Então, primeiramente, ele teve uma doença, uma inflamação nos ossos 2 years. por 2 anos. He went through the lots of operation. Então, ele fez várias operações. Then the bone TB has the side effect is paralyzed. Então, aquela inflamação nos ossos evoluiu para uma paralisia. So he was totally in the paralyzed in the bed. Então, ele estava ali paralítico numa cama. 3 years he was in the paralyzed way. Então, durante 3 anos ele ficou ali paralítico. Almost 5 years he was sick. Então, durante quase 5 anos ele estava ali doente. So as per our Hindu religion, we have done everything. Então, de acordo com a religião hindu, eles tinham feito tudo que seria possível. And we changed the religion in the Buddhism. E mesmo quando tudo não funcionou, eles mudaram a religião para o budismo. So people come and read their book at Então- home, but nothing become different for my father. Então, os monges, eles vinham, eles liam os livros deles, mas nada mudou com relação ao meu pai. That people said, oh no, we cannot do, we'll go back. Então, eles falaram, isso aí não funciona, então vamos voltar. Then my grandfather bring the one Maulavi. Então, o meu avô, ele trouxe um sacerdote muçulmano, que seria um mulabi. And we went through that one also 9, 10 months. He was doing his way. Então, durante 9 ou 10 meses, então estávamos seguindo a religião lá muçulmana, No one can do nothing. mas nada mudou. All of them gone with the money. Então, todos eles só foram embora com o nosso dinheiro. And my father was in the political field, so that some people they took, oh brother, stay near to us, in the hospital. Let if you want to die, also die in the hospital. Então, nós tínhamos amigos ali, meu pai era envolvido com a política, e aquelas pessoas disseram, olha, vamos lá ficar no hospital, mesmo que você tiver que morrer lá, não tem problema. And 1995, 29 December, doctor declared my father going to die. E no dia 29 de dezembro de 1999, o médico disse, olha, esse homem vai morrer, não passa dessa noite. So till tonight, we will take him back home. Just till tonight he has the life, but he was not able to speak nothing. Então ele não podia mais falar nada. E o médico falou, leva ele para morrer em casa, porque não vai passar dessa noite. There is no way. We finish money. We finish everything. You know that in this world, if you don't have money, no one comes to your home, no one asks you nothing. Então vocês sabem, né, que quando acaba o nosso dinheiro, nesse mundão aí, se você não tem dinheiro, ninguém nem vai mais na sua casa. All of them forecast us. Então todos os nossos amigos nos deixaram. And the day come, doctor declared to take him back home. Same time, one person come to the hospital. Então naquele dia que o médico disse que o nosso pai ele estava ali desenganado, então veio uma pessoa ali no hospital. And that man comes. Why we were crying and running here and there. Então enquanto nós estávamos chorando, indo de um lugar para outro, So he asked us, what happened to you guys? aquele homem chegou e perguntou, o que está acontecendo com vocês? We said, our father going to die. E nós dissemos, olha, o nosso pai está para morrer. Oh, do you know the Jesus? You can pray in the name of Jesus? Então ele falou assim, olha, se vocês conhecem Jesus, nós podemos orar em nome de Jesus. Though my father was not able to speak, Ainda que o meu pai ele não pudesse ali falar, my mother brother and my father brother was taking care of him. então o meu tio, e por parte de pai e por parte de mãe, estavam ali tomando conta dele. So he said, no, don't speak here about Jesus. This is according to our religion, it's a dishonor for us. Então ele falou assim, não fale nesse nome de Jesus, porque de acordo com a nossa casta, a nossa religião, esse nome de Jesus é uma desonra para nós. No, he loves you so much. Mas aquele homem falou, não, ele te ama muito. How God loves us? We are going to die. We finish everything. Now we don't have nothing now. E eles disseram, como Deus nos ama? Acabou tudo. Acabou toda a nossa esperança. Como Deus pode nos amar? And he says, this God is the different, who is the living God, and he loves you so much. Mas ele falou assim, olha, esse Deus que eu estou falando é um Deus que ama vocês muito.
So somehow he convinced my uncles, Então, de uma forma, ele acabou convencendo os meus tios. and there was one lady who God chose her from the Buddhist background, and he had that gift to pray for the and healing for sick people. Então, tinha ali uma irmã crente que ela era anteriormente budista, mas que Deus deu para ela um dom de cura. And that means us, let's go to that lady, she will pray for you. Is now dead body now, going to die. Então, aquele homem disse, olha, vamos lá, que ela vai orar para vocês. E porque ele já está praticamente morto. So my uncles, they ran to that person, but my father, he was not there, and they took some clothes to pray for him. E eles foram lá, meu pai ficou no hospital, e eles levaram algumas roupas do meu pai ali. And that lady, my uncles, they went to their home, and that lady said, please help us, my brother going to die. Please pray for our brother. Então, os meus tios foram ali na casa daquela mulher, e ele falou assim, olha, o nosso irmão está para morrer, por favor, orem por ele. So do you believe in the Jesus? E ela disse para ele assim, vocês creem em Jesus Cristo? We don't have time. Do what you want to do. Tell for some things I want to see to survive my brother. Então eles falam assim, olha, o nosso irmão está para morrer, faça o que você tiver que fazer, porque é coisa urgente. So she prayed, Então ela orou, and she prayed in the oil. e orou ali com óleo, She said, take this, and God is going to save your brother. Take this oil, apply in the name of Jesus. então ela disse assim, olha, Deus ele vai salvar ali o seu irmão, leve esse óleo aqui e unja ele em nome de Jesus, He died for your sin. porque ele morreu pelo seu pecado. He came to the earth to save you. Ele veio aqui nessa terra para salvá-lo. Even after die, He will take you to the E heaven. mesmo após a morte, se você crer nele, ele pode te levar para o céu. So they preached to my uncles this kind of gospel. Então, aquela mulher, ela pregou ali para os meus tios o evangelho. And they brought to the oil in the hospital and applied to my father. We were seeing the life and the death. After 2 o'clock they came to the hospital. Till midnight we were looking for what going to happen. Então, eles chegaram ali, era depois do meio-dia, pelas 2 horas da tarde, então era uma coisa assim de muita emergência, porque ele estava para morrer. Till midnight, nothing gonna happen. Então, No, my father not surviving, not dying. então ali eles aplicaram o óleo e foi passando até a meia-noite, o pai continuou na mesma situação, não morria, mas também não melhorava. So we want to see the magic, fast, some things. Então, a expectativa das pessoas é ver uma coisa assim, como mágica, uma coisa que acontece de repente. But in the 3 o'clock morning, my father speak and asked the water. Mas o que aconteceu ali às 3 horas da manhã, o meu pai, ele falou e pediu água. Morning 6 o'clock he asked the tea. E nas 6 da manhã ele pediu chá. Then it was the December month. E era 38, 31st it was, 38th. então ali era dia 30 de dezembro. So that is January, February, March, April, May 6th my father come back home. E no dia 6 de maio meu pai voltou para casa. People, they were shocked. What's wrong with this man? E as pessoas estavam ali chocadas. O que está acontecendo com esse homem? The people, they were thinking, oh, this man is very rich, politician, might be he has the money to save him. Então eles ficavam pensando assim, essa pessoa é envolvida com política, ele gastou muito dinheiro, então ele pôde recuperar a sua saúde. But my father was keep quiet. Mas o meu pai estava ali quietinho, How Jesus saved, how Jesus healed him. do modo em que Jesus o havia salvado. He had a fear. Now I'm going to lose my friend, my position, my honor in the society. Então ele estava ali com receio, porque ele ia perder a honra, ia perder ali os amigos, né, por causa da honra dele. But my mother was not stop her mouth. Mas a mãe dela não ficou quieta. She said, and then on my mother's side, the people comes with the car. Oh, what you did, these things. You are going to cut our nose. Now we cannot drink tea at our home. Oh, my daughter, why you are accepting this God? He said, no, we are not going to come to your home. Então as tias dela
por parte de mãe, chegaram ali e falaram com a mãe dela: o que aconteceu? Porque você está aceitando esse Deus? Então você está trazendo vergonha, eles dizem lá, né? Cortar o nariz. Você está cortando o nosso nariz, você está trazendo vergonha para nós. Then my mother says, no problem. If you don't want to drink the tea or water at my home, it's okay. But I got my husband back. Então, elas tinham falado antes também, olha, se a gente não pode nem vir tomar água, não pode nem beber chá na sua casa. Mas então ela disse, olha, se vocês não quiserem vir tomar água, não quiserem vir tomar chá na nossa casa, não tem problema, mas eu não deixo, meu Deus, que deu meu marido de volta. So then our neighbor, they start to persecute us. E mesmo os nossos vizinhos começaram a nos perseguir. Because we have a big land, the people used to come to work there. And they said, no, don't go that house. The people, they start to accuse us. Então, nós tínhamos ali bastante terras e as pessoas vinham para trabalhar para nós, mas eles falavam assim, olha, não vai mais trabalhar naquele lugar porque eles estão mudando de religião. Very few Christians that time in our place. Então, naquele lugar ali tinham muitos pouquinhos cristãos. My part is the Sikkim near the China border, Tibet border, Bhutan border. I lived. Então, o meu lugar é um lugar que se chama Sikkim. É um estado da Índia que fica ali na fronteira com o Tibete, com a China e com o Butão. So that place, very few. My state is a Buddhist state. Então, o meu estado ali é um estado de maioria budista. So that the people, they are very few Christian. Então havia muito poucos cristãos naquele lugar. But when the people, they came to know us, they came our home and they start to teach from the Bible, forgive your enemy, those who are persecuting. Então as pessoas, alguns crentes, eles chegavam na nossa casa e nos ensinavam assim, olha, vocês perdoem aqueles que vos perseguem, você amem os seus inimigos. God will fight for them. Deus vai lutar por vocês. Keep quiet. Fiquem quietos. Believe in God. Creiam em Deus. So that we grew up and then after we came to know the Jesus. Então foi assim que nós começamos a conhecer a Jesus Cristo. We were under debt. My father, because of hospital, God was doing something miracle in our farm, and we sold and we kept back to rebate that our debit. Então, mesmo nós estávamos ali com muitas dívidas por causa da doença do nosso pai, mas Deus ele abençoou o nosso campo, que eles plantavam ali gengibre, e nós pudemos então vender ali a produção e pagar todas as nossas dívidas. The people, they came to know in the village, that place, and these people are before it were in a very poor condition. Now it start to become, now they are growing, increasing their economic level. Então, as pessoas ali que viram a nossa situação, de como nós chegamos ali quase à pobreza, e eles viram que Deus ele estava ali nos prosperando, e viram que Deus estava agindo na nossa condição econômica. And the people, they start to bring the sick people, those who are mentally problem, TB case, cancer, they start to bring to my father to please pray for us also. Então as pessoas começaram a trazer ali as pessoas que estavam doentes, as pessoas que tinham problemas nos rins, problemas de câncer, e começaram a trazer ali para o meu pai para que ele orasse por elas também. Because they have finished their hope and they have seen my father since 5 years struggling, and God saved him. Então eles tinham acabado toda a esperança deles, e como eles viram como Deus havia ali feito algo na vida do meu pai, então traziam as pessoas. So my father was, bring some paper, you need to write down something, it's my own will, I'm accepting Jesus. Então, mesmo para as pessoas que se convertiam, porque lá na Índia é assim, eu tenho que explicar para vocês, senão as pessoas vão te acusar. Então eles tinham que trazer um documento escrito nos quais eles diziam que é pela vontade própria deles que eles estavam aceitando a Jesus Cristo, não foram forçados a se converter. So through that, now in my place, my father used to take care of the 100 houses, Então, 100 house families. Então hoje ali na igreja do meu pai ele toma conta ali de mais ou menos 100 famílias na igreja dele. He's an elder from the Presbyterian Church. Então o meu pai, ele é presbítero ali na igreja presbiteriana. So now he's serving, my mother and father, both of them serving the Lord. E hoje o meu pai e minha mãe estão servindo ao Senhor. My sister and my sister husband, they are serving the Lord. Então a minha irmã e o meu cunhado,
eles estão também servindo ao and Senhor. we serving the Lord now. E nós dois aqui também servindo. This is because of my father, God chose him and he chose us. Então, por causa que Deus, ele escolheu o meu pai e também nos escolheu. And how I become the missionary, I want to tell you a little bit my background. Então, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho de como Deus ele me chamou para o ministério de missões. I had a different kind of vision in my life. Eu tinha um desejo de fazer outras coisas na minha vida. I want to be the big official authority. E eu gostaria de ser uma pessoa assim com um cargo importante no governo. So then when we came to know I do not know my mother, she heard the word of God, how to dedicate the first fruit in the Lord. She heard the word of God, and that day she make a promise agreement to the God. Então, a minha mãe, quando ela ia na igreja, ela ouviu ali a respeito das pessoas que dedicavam os seus primeiros frutos ali do campo para Deus. E ela fez uma coisa, e ela me dedicou para o Senhor, porque ela é a filha mais velha. So then after 9 years I struggled after knowing Jesus. Então, depois de 9 anos ali, eu estava ali com muitas dificuldades, com muitas coisas, mesmo após conhecer a Jesus. Because of my mother, she has the agreement with God. Porque a minha mãe, ela teve ali um acordo, um convênio, uma aliança com It's Deus. without my knowledge. Então, eu não sabia disso. Because that I struggled. Então, por causa disso, eu estava ali sofrendo. Finally God caught me. Então, finalmente, Deus ele me pegou. You will be my servant. Então, Deus ele me tomou para ser a sua serva. But I told my God, Então, eu disse para o meu Deus. God, I will earn the money and I will give to the missionary. I will send the missionary. Então, eu falei assim, Deus, vamos fazer uma coisa. Eu vou trabalhar bastante, eu vou ganhar dinheiro e eu vou enviar missionários. Because people, they told me that being a missionary is difficult. You will not get money. Earning source, there will be no earning source. Então as pessoas, porque eu tinha ouvido assim, as pessoas falaram, a pessoa que é missionária, a pessoa não é muito difícil, não tem fonte de renda. Então eu ficava pensando nisso. But God told me, I don't want your money. Mas Deus ele me disse, eu não quero o teu dinheiro. I want you. Eu te quero. I want you. É você que eu quero. So then I surrender my life. Então eu rendi a minha vida para o Senhor. I try to run away here and there. Então eu tinha no passado tentado ir para um lado para o outro. He caught me like a Jonah. Mas Deus ele me pegou como pegou a Jonas. So my life is really in the best on the Jonah. Então eu imagino que minha vida é muito parecida com a vida de Jonas. So after dedicate my life, Então depois que eu dediquei a minha vida, I'm very happy. estou muito feliz. Because I never be successful my own way when I start my life. Então eu nunca fui uma pessoa bem-sucedida naquilo que eu mesmo achava que eu devia fazer. And I sacrifice all my desire, what I have my dream for my life. Então eu sacrifiquei ali todos os desejos que eu tinha. So then after God, I said, Lord, now 100% you use me. What you want to do my life? Now I'm helpless. I failed every area. Então eu falei assim, Deus, olha, eu não consegui fazer as coisas que eu queria, eu falhei naquelas coisas, mas agora o Senhor me usa. So in the beginning it was so hard for No me. começo foi muito difícil para mim. He brought for me the Rajasthan. Então ele me levou para um lugar que se chama ali o estado do Rajastão na I Índia. born in the hill area. Então eu nasci ali num lugar que era um lugar assim montanhoso, muito bonito. His hill area is totally very dry and a hot place. E Deus me levou ali para um lugar que é muito quente, muito seco. He pioneered for me the Nepali people Então Deus ele me levou para primeiro falar para as pessoas de origem nepali, who come from the Nepal to start to work in the Rajasthan in India. as pessoas que vinham do país Nepal para trabalhar ali no estado do Rajastão. Now among the Nepali people they have 4 or 5 churches now. Então hoje, só para falar assim, para explicar, é que ela começou como pioneira, a primeira pessoa para pregar para esse povo ali, para as pessoas de origem nepali, naquele estado, e hoje já tem 4 ou 5 igrejas ali nepalis ali no Rajastão. Then after when I get married, Então depois de casamento, so God gave me more other vision. então Deus ele ampliou a minha visão. Now is the totally mix up all I have a main portion for the children, Muslim, Hindus, all of them. Então hoje eu trabalho com pessoas de todas as origens, pessoas muçulmanas, hindus, todos.
there is no difference. Então, para mim, não tem nenhuma diferença. No special drive. Então, não tem nenhum assim, ministério específico. And at the same time, God is using us in the front line now. Então, mesmo assim, Deus tem nos usado ali na linha de frente. There's many leaders now we have. Então, agora a gente tem ajudado muitos líderes, Many pastors we have now. muitos pastores que nós We are temos, helping them. estamos ajudando a eles. Especially out of the skirt from the city, those who do not want to go to work in the village. Então, nós ajudamos especialmente as pessoas que não querem ficar ali na cidade, mas que vão para os vilarejos distantes. So Mario has that burden to encourage the people. Então, o Mário, ele tem o desejo de encorajar as pessoas. Because in India, you know that in village, it's very difficult life. Então, ali na Índia, a vida é muito difícil nos vilarejos. So when we encourage them, Então, quando nós os encorajamos, some financially, então financeiramente também, so they really want to work. então eles podem ali realmente trabalhar. Lots of villages are growing now with the gospel of word of the God. Então, a palavra de Deus ele tem crescido ali nos vilarejos. They are using us in the Rajasthan Então- and at the same time in India. Então, Deus ele tem ali nos usado ali no Rajastão e em outros lugares da Índia também. We are very happy. Então, somos muito felizes. So last time I sent you the word of God that Isaiah 51, 1 to 8, Então, nós 4 to 8. mandamos para vocês aí essa passagem de Isaías capítulo 51, versículos de 1 a 8, And the James 5, 1 to 3. e Tiago capítulo 5, de 1 a 3. So this is the context is the heavenly things, not to be worried so much in the worldly things. How can we be what will happen with the worldly things? Because it's example front of our eyes. Então, esse é um exemplo para os nossos olhos, que a gente não tem que ficar somente preocupado com as coisas materiais, How God is worried about our spiritual life. porque Deus ele está ali preocupado a respeito da nossa vida espiritual. If you see in the 51 Isaiah, Se você olha ali no capítulo 51 de Isaías, so there is God is saying that is a 5. If you read in the 5 verse of 5, então se a gente lê ali no versículo 5 do capítulo 51, so through the prophet of Isaiah speaking, então ali o profeta Isaías dizendo: perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. From 4. From 4. Na verdade, vamos ver ali a partir do versículo 4, 51, 4 e o 5, tá? Atentai-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. So here is the God says there is different countries people. Então Deus ele está falando a respeito de pessoas, de países diferentes, de povos diferentes. So I'm going to give the rule and regulation, he said. Então ele está falando ali que ele vai dar ali a direção, a lei do Senhor. For your light for your life. Então que seria luz para a sua vida, para a vida deles. So because they were talking about to send Jesus to make them redeem from the sin. Então isso é quando Deus está falando indiretamente a respeito de que Jesus Cristo ele seria enviado para redimir as pessoas dos seus pecados. So he is saying that is the arm. They will put in the arm. It's my arm that every country's people. Então ele está ali dizendo que os braços dele estarão ali julgando os povos, And I will judge them. né? E vão ser julgados por ele. So there is then after in the 6th they have says. Então ali no versículo 6 ele diz: levantai os olhos para os céus. So today God is asking us to lift up our eyes. Então ele está dizendo: levanta os teus olhos, So all the earth people. todos os povos da terra, So because there is going to happen some things. porque algo está para acontecer. Just read it in the. Então leiamos o versículo 6: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo,
porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. So one day this earth will be finished. Então, um dia, esta terra vai acabar. What will remain? O que vai sobrar então? You know, one time in the 2000, I think when 11 or 12, 14, in India there is a demonetization comes suddenly within a night. Então, eu gostaria de falar de uma coisa que aconteceu em 2014 na Índia, que foi a mudança da moeda. De um dia para o outro, isso aconteceu. The Prime Minister announced 12 o'clock night. There is your 2,000, your 1,000 rupees. It's not going to do nothing. That is useless now. Então, o primeiro-ministro lá da Índia, à meia-noite, ele anunciou assim, olha, a partir desse momento, todas as notas, que são as duas notas maiores da Índia, de 1.000 rúpias e 500 rúpias, não valem mais nada. So morning Mario went to buy something. People, they don't want to accept. Então, no dia seguinte, eu fui lá para comprar alguma coisa, as pessoas não queriam mais o meu dinheiro. Imagine. Imagina isso. There is a food in the market, Então, tinha comida ali no mercado, but cannot buy. mas a gente não podia comprar. Money is useless. O dinheiro não valia mais nada. People, they are dying with heart attack. We are the very billionaire. What to do? Black money they had. Então, as pessoas ali que eram bilionárias, milionárias, tem gente que está morrendo ali de ataque cardíaco. Oh, such a hangama is gone in India. Então, ali aconteceu uma coisa muito grande ali na Índia. So some of the the poor people, many people, they cursed to the PM. Então, até as pessoas ali, que eram muito pobres, estavam ali amaldiçoando o primeiro-ministro. So can you see here in the James 5, Então, eu gostaria que vocês olhassem ali no capítulo 5 1 to 3, can you read it? no capítulo 5 de Tiago, versículo de 1 a 3. Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 3. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, quando você entesouraste para os últimos dias. So look at here. Olha aqui. The gold and the silver, nothing going to save us. Então, o ouro e a prata não podem nos salvar. So now people, they are in this earth now, they start to become crazy about the wealth. Então as pessoas estão ali loucas por causa de dinheiro, de riqueza. So when I think about it, Então quando eu penso a respeito disso, what things we'll take in the heaven? quais coisas que nós podemos levar para o céu? We are very busy to earn the money and collect the things. Então a gente está muito ocupado para ganhar dinheiro, para ajuntar coisas. So what will be in heaven? What we are going to take? Então o que nós podemos levar para o céu? In my language, Na minha língua original, one song is there. tem ali uma música. के मो जाऊँ रित्तै हातले यसै भेटूँ प्रभुलाई. How can I go to empty hand to meet my God? E diz assim, como eu posso ir de mãos vazias para encontrar com o meu Deus? के म एक आत्मा बचाई यसै जाऊँ यीशुलाई. Even one soul if I not save, how can I go to front of God? E diz assim, e mesmo se eu não salvar uma alma que seja, como eu posso ali ver ao meu Deus? So God was looking for us today. Então Deus ele está olhando para nós hoje. How many souls have you saved? Então quantas pessoas você puderam compartilhar o evangelho, levar a salvação? Sometimes I ask myself a questions. Então muitas vezes eu penso para comigo mesmo. Lord, really I'm obeying your commission, that great commission from Matthew 28, 18, 19? E eu pergunto para mim mesmo, será que eu estou obedecendo ali a grande comissão do capítulo 28, versículo 19 do livro de São Mateus? So God said, go, Deus disse, vá. tell about me.
diga a meu respeito. You can read it from the Bible. Let's read the Word of God. There is no problem. Então não tem problema, vamos ler então a palavra de Deus, o que diz lá no capítulo 28 de Mateus. So this is the great commission for us. Então essa é a grande comissão para nós. E diz assim, capítulo 28, versículo 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. This is Amém. for every believer. Então isso aí é para todo crente, Those who receive the Jesus todos Christ. aqueles que receberam Jesus Cristo, Those who receive the salvation. todos aqueles que são salvos. So it's not just only for the burden for pastor and evangelism. Isso aí, Evangelist. esse aí não é uma coisa que é somente para os pastores e os evangelistas. For each one of us. Para cada um de nós. This is a great commission. É a grande comissão. I had the same thing problem. I will earn the money. Oh, who is going to give me money? Now the God is the good, and all the time these things is come my hand. If I go out, God is there. Is just Matthew 6:33. He says 6:33. It has written. Então eu tinha aquela preocupação de como eu ia me manter, o que ia acontecer comigo. Mas então eu pude ali ter esse versículo aqui de Mateus, capítulo 6, versículo 33 comigo, e que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amen. Amém? This all things belongs to our God. Porque todas as coisas dessa terra pertencem ao nosso Deus. When we catch Him, Então, quando nós estamos ali com Deus, so He has that things to supply to us Ele tem tudo aquilo que nós necessitamos para nos manter through the Jesus Christ. através de Jesus Cristo. We'll never lack nothing. E a gente nunca vai ficar ali na dependência de outras pessoas ou faltando alguma coisa para nós. But we are fulfilling, when we go out to preach the gospel, we are fulfilling the God's desire, His heart, how can I say that, when His heart desire, His love from heart, we are every time when you go out, step out to tell about Jesus, God has become so happy because that is His desire. Imagine, quando nós estamos ali pregando o Evangelho, Deus está ali realmente feliz no seu coração, porque nós estamos fazendo aquilo que Ele deseja. He will say, oh, well done, my son and daughter, today you fulfill my great commission. Então Ele vai falar assim: muito bem feito, minha filha, meu filho, porque hoje você cumpriu a minha grande comissão. This is the I want. Isso é aquilo que eu desejo. You go and tell about my Jesus Então Christ. vá, fale a respeito do meu filho Jesus Cristo. For what purpose I have sent him in the earth. Então diga para as pessoas que qual é o propósito para o qual eu enviei meu filho Jesus Cristo nesse mundo. How much I love them. Como eu amo as pessoas desse mundo. Their property and their wealth not going to save you. As propriedades e a riqueza não podem salvar as pessoas. This is just for the world. Isso aqui é uma coisa só para esse mundo. It will not take to the heaven. Isso aí é uma coisa que vai ficar, que a gente não leva para o céu. Just the Son of God, Jesus Christ, only the way to go to the heaven. Então, somente através do Filho dele, Jesus Cristo, que é o único modo de se ir para o céu. People dying in the earth without Jesus. As pessoas estão morrendo nesse mundo sem Jesus. God is looking towards who will go out. Então Deus, ele está olhando, quem irá por mim? The person says, we have to say, I shall go, Lord. Então as pessoas devem dizer assim: eu irei, Senhor. I will do your work. Eu farei a tua obra, Senhor. You die for my sin. O Senhor morreu pelo meu Now pecado. you saved me. Você me salvou. I came to know you. Então eu vim a te conhecer. Now other people, they are dying in the darkness. Agora tem outras pessoas morrendo ali na escuridão. According to the Roman 10:14, without telling, nobody knows nothing. Então, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 14, onde diz que se alguém não falar, como eles ouvirão? We have to tell them. Então nós temos que dizer para as pessoas. How can they believe? Como eles poderão crer Believing by hear the word of God of Jesus Christ. se eles não ouvirem a palavra de Deus,
de Jesus Cristo. Our job is to tell them. A nossa obrigação é dizer para as pessoas. Rest of the work Holy Spirit will take. Então o restante é a obra do Espírito Santo que vai ser executada. But our job is to go and tell, Mas o nosso trabalho é somente ir e falar. not start. Não podemos parar. No para. We have to go. Nós temos que ir. Even small. My son and daughter, they preach in the school. Então, os meus filhos, eles pregam na escolinha. So they tell about the Jesus in the school. E eles falam a respeito de Jesus ali. I'm proud of my son and Então, daughter. eu tenho essa Proud of. orgulho ali do que meu filho e minha filha estão fazendo. My daughter, she do not scare. Então, a minha filha não tem medo. She's a different girl. Então, ela é uma menina diferente. Brava. É brava. She's totally different. É bem diferente. Amen. Amém. Let mothers, father pray for your children to be the God servant, faithful servant. Então, eu gostaria que vocês, pais e mães, possam orar para que os seus filhos sejam verdadeiramente servos de Deus. My mother did not make a mistake. E a minha mãe, ela não fez um erro. So make an agreement to God. Então, ela fez ali um acordo com Deus, uma aliança com Deus. Though she fulfilling that God's plan through her in my life. Então, através da minha mãe, os planos de Deus têm se cumprido na minha vida. Pray for your children. Então, orem pelos seus filhos. Nothing more than that to our children to serve the Lord. Então, não tem coisa melhor do que essa, do que os nossos filhos estarem servindo ao Senhor. Rest of the things is there in the world. We have to work. Então, o resto das coisas ali estão no mundo mesmo. A gente tem que trabalhar. God will supply us. Deus, Ele vai nos manter. Amen. Amém? May God bless Que you. Deus possa os abençoar. Queridos irmãos, a gente tem um pequeno vídeo que a gente vai passar. Ainda tem tempo, pastor? Que a gente vai mostrar um pouquinho a respeito do nosso trabalho ali. Pode, é um pequeno filmezinho, se puder apagar a luz aqui, na frente. Oh Lord, you've
Então, esse é um pouquinho das coisas que nós temos feito lá. Estamos hoje com 2 igrejas, que nós mesmos estamos cuidando, e hoje estamos passando essa igreja para obreiros locais, para um pastor local, porque nós queremos começar outros trabalhos em lugar onde não existam igrejas ainda. Então, por favor, orem por nós. Estamos com o nosso trabalho ali com crianças, temos por volta de 120 crianças no nosso ministério infantil, em alguns lugares diferentes. E então é o desejo nosso de que essas crianças que começaram há 8 anos, alguns que começaram há 8 anos conosco, que eram criancinhas, hoje já são adolescentes, que eles estejam ali pregando a palavra de Deus, possam estar compartilhando. E quantas vezes eles vão fazer visitação e vão com a minha esposa e vão nas casas, eles oram, eles expulsam demônios e todas as coisas acontecendo ali através desses jovens. Por favor, orem para que eles tenham aquela coragem de estar ali compartilhando sobre Jesus Cristo onde eles moram. Então, muito obrigado pelo seu apoio, pela igreja que vocês têm orado por nós. Obrigado por isso, pela sua contribuição amorosa. Que Deus possa recompensar vocês ricamente em Cristo Jesus. Muito obrigado.